Olá, pessoas, tudo bem? Bem-vindos todos. Hoje eu estou aqui com a Dai Rodrigues, que é cineasta. E aí, Dai, que bom que você veio. Tudo bom, Ida? Muito obrigada pelo convite. Obrigada que você veio. A gente está com diferença de horários. Eu estou no Brasil, a Dai está no México, né? Exato, estou aqui morando desde janeiro, uma mudança radical na minha vida. Papo. Quer contar um pouco sobre sua mudança para o México? Sim, ela tem a ver, na verdade, tem uma questão bem pessoal, assim, mas pessoal no sentido de a minha esposa veio para receber um convite para trabalhar aqui na empresa que ela faz parte, e aí pensando nas coisas que eu produzi até o ano passado no Brasil, pensando nas coisas que eu tenho me proposto assim, a fazer mesmo, eu sentia falta da possibilidade de ter uma experiência estrangeira, sabe? E aí a gente resolveu embarcar nessas juntas, são muitas mudanças, né? Desde a comida, que é muito diferente, até o próprio espanhol mexicano também é diferente, o mexicano da Cidade do México. Tem sido uma mudança radical, assim, mas necessária, sabe? Eu acho que eu também estou perto dos 40 anos e acho que isso pediu uma mudança na vida, sabe? Legal. E como que é a vida LGBTQIAP+, aí? Então, ainda não descobrir coisas, assim, não encontrei o que eu desejo, que é encontrar espaços de coletivos e tudo mais, mas eles têm a Zona Rosa, que chama aqui, onde tem uma rua que é LGBT, que é IPA+, e aí isso é muito forte, é muito presente, sabe? Assim, como é que eu posso dizer? Uma real. Não é só uma questão de. Tem os movimentos, mas também eu sinto que tem uma presença mesmo pública, sabe? Assim. E aí eu não pude adentrar muito, ainda estou como estrangeira, aquela coisa de estar chegando, mas eu senti uma diferença já em relação até o que a gente está. Porque eu sou do estado de São Paulo, né? E até o que a gente está vivendo no Brasil, no geral, mas em São Paulo nos últimos 5 anos de mudanças, né, em relação às políticas públicas, à população LGBT. E aí eu sinto que aqui algumas coisas já estão colocadas, sabe? Mas eu não consigo aprofundar muito porque ainda é uma experiência bem recente. Legal. Eu queria que você falasse dos filmes que você fez e que foram parar no Globoplay, porque, tipo, é muito bafo estar no Globoplay, né? Pois é, então, na verdade, eu começo a minha trajetória enquanto diretor e cineasta produzindo um curta-metragem, que foi um TCC, e aí eu tive o apoio naquele momento de um amigo, de vários amigos, na verdade, e aí eu produzi um filme chamado Mulheres Negras, Projetos de Mundo, e aí na estreia do filme, em 2016, ali na Galeria Olido, em São Paulo, tinha quase 1.000 pessoas na estreia, e isso foi muito chocante para mim, porque eu não me via ainda num lugar enquanto artista, não tinha tanta certeza que isso poderia ser um passo para mim, sabe? Assim, e aí, com essa estreia, o trailer também viralizou, era no momento que a internet, eu acho que os algoritmos favoreciam um pouco a gente, e aí nisso o próprio trailer viralizou, e aí eu passei a ser convidada em diferentes lugares do Brasil para exibir o filme. E aí nisso o pessoal do Quebrando o Tabu, eles estavam em busca de uma diretora para dirigir uma série que eles iam sair da internet para ir para a TV. E aí uma amiga me indicou, falou do meu trabalho, mostrou o filme, o Mulheres Negras Projetos de Mundo, e aí eu fui chamada para fazer a direção dessa série. E aí começa essa história de ter uma relação, inclusive, com a Globo enquanto contratada, no sentido de que, primeiro, que essa série ela foi premiada, teve uma premiação em Nova York,
no ano seguinte à estreia, e o episódio que eu dirigi foi premiado em Cannes, num festival também chamado Mythical. Que legal. E por isso aí acabei fazendo a segunda temporada também. Aí depois a própria GNT me indicou para fazer um trabalho na série do Emicida e do Fiote, que eles são os criadores, chamado O Enigma da Energia Escura. Fiz algumas coisas também com o Canal Brasil depois, nunca diretamente, sempre com produtoras contratadas, mas que fez com que essa pesquisa que eu levanto do protagonismo de mulheres negras nas telas ganhasse uma outra dimensão também com esses projetos. E eles foram premiados, né? Isso faz com que chame a atenção das pessoas, pelo menos. E aí eu fico pensando assim que foram experiências importantes para a minha trajetória, experiências importantes para o que eu acredito mesmo, mas o que eu percebo também, Ida, é que a gente está ainda... A gente vive no Brasil de Bolsonaro, infelizmente, hoje, né? E o quanto esse pensamento conservador ele está presente também no audiovisual. Ele está presente também nas grandes corporações, né? Lógico. E aí, às vezes eu tenho uma sensação de que, por mais que eu tenha produzido tudo isso, eu ainda tenho que afirmar que eu sei fazer, sabe? Então, eu fico feliz com o resultado dessa trajetória, mas, ao mesmo tempo, um pouco incomodada mesmo, sabe? Porque a gente ainda tem muito para caminhar. Quando eu penso nessa... toda essa trajetória, não só na trajetória, mas nessas experiências, eu sempre lembro que em algum momento eu ia ser deslegitimada, fui deslegitimada, sabe? Assim, e aí, por isso que vir para cá, assim, tem sido... eu estou desenvolvendo um projeto hoje com o Gueledés, Instituto da Mulher Negra, mas tem sido muito também na busca de outras formas de se produzir audiovisual. E aí você... Então, mas você atua como cineasta, né? Sim. Mas daí, em algum lugar seu, eu li que você é educadora também. Você acha que a educação está via o audiovisual? Sim, porque a minha primeira formação é em educação. Eu sou formada em filosofia. Então, a educação ela veio por conta dessa formação, mas também porque quando eu penso nos debates com que eu estou implicada, sabe, assim, seja da negritude, LGBTQIA+, seja na questão da mulher também, eu percebo que eu fui entendendo que, assim, por mais que a gente consiga produzir algumas coisas que sejam... que propõem novos olhares, no processo de educação que a gente consegue transformar realmente as pessoas em relação a esses novos olhares. Não é só a produção de um vídeo, de um filme, sabe? Isso precisa estar implicado também no processo de institucionalização da educação. Então, eu acho que eu não abro mão da educação por isso, e porque se a gente pensa em jovens negros, jovens negras, a gente entende que são esses os mais prejudicados pelas desigualdades, sejam porque não vão ter oportunidades de uma formação como um jovem branco classe média, ou seja porque, pensando em horizonte, futuro, parece que está tudo sempre mais distante, né? Então, trabalhar com educação, audiovisual e arte, para mim, tem sido a possibilidade de que outras pessoas também, assim como eu, consegui me emancipar através de uma politização na militância. Eu acho que os jovens, tendo acesso não só ao conteúdo, mas também a se implicarem, sabe, na transformação desse mundo cruel que a gente vive, é uma possibilidade de mudança mínima, mas possível. E aí você tem um projeto com o Gueledés também. Explica para as pessoas o que é o Gueledés também, porque tipo, a Neon fala muito de Gueledés, eu falo de Gueledés, quer dizer, mas tem gente que está vendo essa live e não sabe o que é. Gueledés, Instituto da Mulher Negra, foi criado há 34 anos por, eu acho que 9 ou 10 mulheres negras,
Eu sei que eram mulheres na faixa de 30, 40 anos de idade, mais ou menos, no momento que o Brasil estava se redemocratizando. 1900, acho que é 89 a fundação, mais 88 a nossa redemocratização brasileira. E aí a ideia era pensar exatamente o que o Estado não estava se disponibilizando para pensar a vida das mulheres negras, para pensar as desigualdades raciais em torno das pessoas negras e da sociedade brasileira como um todo. E aí elas têm uma série de projetos que a gente pode chamar de sociais, sim, mas de projetos implicados em cobrar do Estado também direitos básicos, direitos humanos, pensar o direito à comunicação, pensar o direito à liberdade da pessoa negra. Então, o Gueledés fica ali no centro de São Paulo, perto da República. Hoje ele tem um centro de memória e documentação para quem quiser visitar, quem tiver interesse em saber dessa história de Gueledés e do movimento de mulheres negras no Brasil, é um lugar oportuno para isso. Legal. E aí vocês fizeram um projeto que era para ser... aliás, até divulguei. Desculpa ficar falando tanto da Neon, mas não tem muito jeito. Não, mas... eu divulguei lá pelo Instagram da Neon que vocês iam publicar uma websérie, acho que era isso. Isso, né? A gente acabou tendo uma questão institucional mesmo, que a gente precisou alterar a data de estreia. Então, ia estrear no dia 29, vai estrear em julho. Essa websérie vai ter 6 episódios de 10 minutos. São entrevistadas algumas das pessoas que fazem parte hoje de Gueledés, algumas que já fizeram parte também. E a gente vai... como eu falei, são 6 episódios que eles vão caminhar entre temas fundamentais hoje para pensar a política brasileira. A gente vai falar de projeto político, vai falar de ações afirmativas, de ações de Gueledés em relação à juventude negra e direitos humanos também, e direito à memória, que eu acho que hoje é uma questão que a gente está levantando com muita força no movimento negro. E a ideia da websérie é passear por esses temas, com essas entrevistadas. A Sueli Carneiro é uma das entrevistadas, para a gente poder entender como é que a gente faz, inclusive, um diálogo geracional entre a geração dessas mulheres que fundaram o Gueledés e da minha geração, por exemplo, da sua geração, para entender como é que quais ações que a gente pode fazer para o Brasil de 2022, mas o Brasil que a gente quer também. Mas uma política que fala. Dai, me conta sobre o vídeo que você fez da exposição do João, né? Mas aí você circulou com ele também? Como que foi? Sim, foi o Afetividades Ordinárias, né? É um vídeo documental que fala da exposição, que a Neon é a curadora, a Neon Cunha. O João é o idealizador da exposição e fotógrafo, né? Na verdade, eu tenho uma relação muito próxima com os dois, então era um desafio fazer esse vídeo, mas ao mesmo tempo um desafio que eu me coloquei, porque eu acho que também as coisas que saem de um lugar afetivo e de amizade mesmo, eles são muito... eles acabam tendo, acho que, um valor outro, assim. Então, a ideia é a gente... o João ganhou na verdade, ganhou um edital, né, para fazer a exposição. A exposição, ela, na verdade, é essa relação da militante Neon Cunha com o João enquanto fotógrafo, eles circulando pelo centro de São Paulo, pelos movimentos LGBTs, né, pelos encontros LGBTs no centro de São Paulo. E aí a minha ideia com o vídeo era registrar esse encontro dos dois, mas também propor como arte, política e amizade podem caminhar juntos, assim.
Então, o vídeo acaba tendo algumas particularidades nesse sentido, assim, porque tem uma intimidade de fato, mas ao mesmo tempo não é intimidade. A intimidade ela dá força para essa afetividade e para esses caminhos políticos que a Neon vem ganhando nos últimos anos. E aí não teve a exposição, foi online, né? Exato, verdade. Sim, faltou essa parte. A exposição ela aconteceria em 2020, quando a gente iniciou a pandemia, né? E aí o João teve que migrar para o João Bertolini, no caso, migrar da exposição presencial para a exposição online, né? E aí tem um site, inclusive, chamado Afetividades Ordinárias. Aí lá você pode ver o vídeo, as fotos, mas aí depois, esse ano, um ano depois, ele pôde fazer essa exposição no centro Oswaldo de Andrade, no centro de São Paulo também. Oswaldo de Andrade. Isso, Oswaldo. Desculpa isso. corrigir, mas são meus vizinhos aqui atrás. E começou no final do ano e ficou até o começo de janeiro, né? Se não me engano. Sim, exato. Foi isso mesmo. E aí eu acho que a importância desse trabalho, para mim, tem um lugar tanto da Neon sugerir esse lugar quando a gente se implica no que a gente produz, sabe, politicamente, mas também da gente pensar, eu enquanto pessoa cis, pensar o que eu preciso e devo contribuir com a luta das pessoas trans, sabe? Assim, porque eu acho que os números, a violência sempre absurda, né? E aí poder fazer parte desse projeto também é uma tomada de consciência para mim, do meu lugar, enquanto quem tem privilégio em ser uma pessoa cis. Entendi. Não, me veio uma pergunta, não sei se você vai catar o que eu vou falar. Se não catar, mas assim, eu não sei muito se eu posso perguntar, mas assim, você já foi privada de alguma coisa por ser quem você é? Não, você pode. Acho que a gente pode perguntar tudo. Acho que isso não é um problema. Eu acho que sim. Eu acho que eu vivo sendo privada de ser quem eu sou. Assim, não vejo. É mais fácil eu dizer do que quanto eu não sou, sabe assim, do quanto eu não tenho liberdade numa série de situações. Eu posso te dar um exemplo muito próximo. A Liane e eu estamos em busca de casa aqui, porque a gente ainda está num apartamento temporário por conta de não termos visto ainda, a gente está regularizando tudo. E aí, nessa busca de apartamento, eu resolvi que eu não vou mais procurar apartamento com a Liane, porque eu sinto que, estando com ela, a possibilidade da gente não ter um aceite para a nossa proposta é muito grande, porque quem quer alugar um apartamento para um casal de lésbicas, entendeu? Então, acho que sou privada disso, sou privada quando eu entro num projeto com o meu portfólio, com as pessoas me indicando, e as pessoas começam a perguntar coisas como se eu não tivesse competência técnica, como se eu não tivesse know-how suficiente para estar onde eu estou, para duvidar. Acho que é isso. A dúvida está sempre presente das pessoas em relação a mim, entendeu? Entendi. Tomara que vocês consigam alugar rápido, torcendo. Sim. Aquela. Eu também vi ali que você tem uma vontade de escrever um livro. Como que é? Quer contar? Sim, eu estou com essa vontade, inclusive, muito forte aqui na cidade. Desde que eu cheguei aqui, eu trouxe, inclusive, deixei a maior parte das minhas coisas, da minha mudança, mas trouxe alguns livros assim fundamentais que eu quero ler. E aí eu acho que depois dessa trajetória, desde 2016, né, nesse audiovisual negro, nesse lugar de debater publicamente sobre a presença de mulheres negras dentro da cadeia do audiovisual, eu tive a possibilidade de ter experiências nem sempre boas, mas de ter experiências que foram fazendo com que eu fosse me transformando mesmo e crescendo, sabe?
E eu sim, e aí às vezes eu tenho alguns retornos das pessoas falando, nossa, tão interessante que outros jovens pudessem ter você como uma referência para, sabe assim, para não como um exemplo, um modelo, mas algo como se a gente não precisa estar, nós mulheres negras, nós pessoas negras, em lugares de subserviência, em lugares em que o nosso intelecto não seja valorizado. Então, acho que o que eu venho costurando entre o audiovisual e uma construção de pensamento também, eu acho que cabe no livro agora, sabe? Então, eu estou juntando uma série de referências assim para entender como eu posso escrevê-lo. Que legal. Eu não sei mais o que perguntar. Vi que a luz foi caindo aqui. Eu estou com uma janela enorme na minha frente, mas a luz foi caindo. Você quer que eu acenda mais luz? Você que sabe, para mim tá bom, mas se você quiser acender só um pouquinho, também pode. Posso, tá, rapidinho. Eu comprei aquela bola, sabe? Sei. Eu achei por um preço muito ridículo na internet, R$16. Aí eu comprei, porque sempre era muito caro. Deixa eu ligar aqui rapidinho. Tá bom. Melhorou. Melhorou, deu uma cor, assim. Sim. Sabe o que tinha também nos suas redes sociais? O Duas Rainhas. O que é Duas Rainhas? Duas Rainhas é a produtora que eu estou em passos lentos, mas passos firmes. Eu tenho. Eu era produtora, antes de me tornar cineasta, eu era produtora cultural. Então, eu tenho uma experiência aí de, sei lá, mais de 10 anos de produção cultural. E aí, por muito tempo, eu ficava muito tentando entender se eu queria ter um CNPJ, ter uma empresa e tudo mais, todas essas burocracias que a gente sabe. Só que aí, com essas experiências que eu tive no mercado de trabalho em geral, eu fui percebendo que muitas das coisas que eu penso assim de emancipação mesmo, sabe? Não cabem mais nesse mercado de trabalho extremamente hierárquico, que ele é hierárquico, que ele é discriminatório, que ele entende? E aí eu passei a colocar a ideia de Duas Rainhas, ela está começando a existir de fato mais agora, mas de concretizar mesmo, sabe? Entender o que é necessário, o que eu já posso projetar, o que eu não posso. E agora, em relação à websérie de Beledés, Duas Rainhas, que é a produtora, e aí tem sido uma experiência bacana, porque dentro da equipe, a gente, pensando na equipe da web como um todo, assim, são 10 pessoas, 20 pessoas, a gente tem construído uma relação coletiva e saudável, assim, sabe? Então, a ideia da produtora Duas Rainhas é a gente dar continuidade, sim. Dar continuidade no sentido de pensar novas formas de produzir e de trabalhar, sabe? Essa é a ideia. Tem algum projeto futuro vindo aí? Eu acho que o projeto futuro é o livro, Ida. Eu acho que esse ele sempre esteve assim meio stand-by, e agora o desejo de colocá-lo na rua, assim, de fazê-lo acontecer. Eu acho que agora eu tenho, dentro das minhas atribuições de trabalho, eu consigo ter esse tempo também para estudar e escrever, porque eu acho que para escrever a gente tem que estudar um pouquinho, né? E tem que ter concentração, muita concentração, muito óleo de alecrim na vida das pessoas. Põe o alecrim pendurado, assim, para sentir o cheiro e ficar concentrado, que o alecrim é para concentração também. Sim, eu não sabia que era isso. Olha que interessante. Sim. Uma das coisas que eu faço na vida é vender óleos essenciais, então eu sei muitas coisas sobre óleos. O alecrim ele é bom para dar ânimo, para fazer concentração e para quando você tem queda de cabelo. Você põe umas gotas no seu shampoo, olha, falando sobre... Olha, mas eu não sabia disso. Ai, que legal. Tá. Se quiser, eu te mando uns PDF depois, uns livros de... Eu quero. Tá. Mas, Ida, eu acho que é isso, assim, você falou, né? Eu acho que você me perguntou quase tudo, mas estou nesse momento, sabe, assim, de entender. Acho que a gente está vivendo um momento de muito
assim, às vezes eu assisto o Jornal Nacional aqui, né? E é muito louco assistir de fora, assim, sabe? E, como as coisas, as notícias de violência, as notícias, elas perduram, né? Elas continuam. Então, o que eu tenho tentado, assim, eu acho que quando eu era mais jovem, eu queria mudar o mundo. Mudar o mundo não vai rolar, mas eu tenho tentado encontrar no meu trabalho enquanto cineasta, enquanto realizadora, produtora, educadora, um lugar que eu possa pertencer, sabe? Sem ter que me justificar minha presença, mas que também a gente possa rever esses valores, sabe? De sociabilidade, esses valores de... porque aí... E aí eu fico doido, mas não é, porque se você olha as coisas que eu produzi, elas estão implicadas nisso, sabe? Como é que a gente vai reconfigurar esses valores de opressão? E aí, como a arte pode contribuir com isso? Eu entendo hoje que um artista ele pode contribuir muito pouco, sabe? Assim, acho que é muito pouco no sentido de... Não é algo a longo prazo, não é... Né, não é automático, mas eu entendo que de algum lugar precisa acontecer, sabe? Assim, eu sou uma mulher negra, lésbica, mas eu sou parda, então, sabe assim, eu nasci num bairro de classe média, de uma família pobre, tem várias coisas que são contraditórias, e aí as pessoas ficam tentando me colocar numa caixinha, mas eu não caibo em nenhuma dessas caixinhas que as pessoas tentam me colocar, entende? Mas eu continuo entendendo que eu só posso falar o que eu falo porque existem mulheres como Leon Cunha, como Sueli Carneiro, existem movimentos que estão debatendo isso. Então, meu trabalho é fazer esse diálogo, sabe? Militância não é papo de gente chata, militância é papo de gente que luta contra injustiça, sabe? Tem gente que morre contra ser militante. Então, eu tenho tentado, a partir das minhas expertises, assim, encontrar esse lugar na produção artística, na produção cultural, audiovisual, outras formas de existir. O padrão não pode ser um homem branco, hétero, cis mais, né? Eu acho que é uma coisa que é legal, assim, me apareceu isso na cabeça agora, na verdade, né? O quanto a Rede Globo era preconceituosa com gays, né? Colocavam estereotipado na novela, né? Mas que a partir de algum boom, assim, que vocês todas, e acho que nós todos, de alguma forma, fizemos, a Globoplay está lotada de títulos de pessoas negras e de pessoas do LGBTQIAP+, de mulheres trans, de homens trans, mas ainda é só o começo, isso é só o mínimo, é o que eles já deviam ter feito desde o começo, né? Que bom que tem essa abertura nesse lugar, mas eu acho que é o mínimo, é um começo, e eu acho que é isso, todo mundo aqui fazer nosso ativismo a conta-gotas, das formas que a gente tem, das plataformas de arte que a gente tem, na nossa voz, tudo. Então, eu fico feliz de estar falando com uma pessoa que está nesse conta-gotas, fazendo sua parte, e não só fazendo sua parte, só existindo, né? Sim, e assim, é isso. Eu também entendo que eu só posso existir do jeito que eu existo, com esse nome, porque teve uma galera, e eu sou hoje parte dessa galera, que, sabe, assim, que lutou para a gente existir. Porque, pensando no meu ponto de partida socioeconômico, da minha família, dos meus pais, jamais poderiam prever que eu pudesse ser cineasta, sabe? Jamais. Isso não estava colocado para mim. Eu me tornar cineasta com 34 anos, Ida, sabe? Então, eu acho que é valorizar isso, né? Não se intimidar com a multidão dos militantes, não se intimidar com as palavras de ordem, às vezes alguns termos que as pessoas leem como difíceis. Na verdade, é entender que são outras formas de existir nesse mundo, que é um mundo muito desigual, principalmente racialmente. Sim, e que a gente está só no começo, mas que a gente está indo também. Não dá para desfazer o que foi feito até agora.
estamos indo. Isso, Vamos e aí lá. até uma coisa que você perguntou do livro, o livro ele tem esse desejo assim, de pensar que eu sinto que do ponto de vista de construir a linguagem audiovisual, eu cheguei num ponto que eu já consigo entender uma identidade até do meu trabalho, só que isso é insuficiente, porque às vezes as pessoas leem o meu trabalho como conceitual, quando não, eu sempre penso, eu quero dialogar com o máximo de pessoas possíveis, sabe? Assim, então, eu estou no momento de, além de entender essa trajetória, entender como a gente faz uma leitura estética dela também, porque é isso, eu não sou só uma pessoa que venho da militância, eu sou uma artista também, sabe? E para construir uma trajetória enquanto artista, eu preciso continuar caminhando, assim, né? Tendo financiamento, tendo a possibilidade de políticas públicas. Então, eu estou nesse momento, sabe, de momento de mudança, mas de um momento de entender com quem eu estou dialogando, afinal, sabe? Porque o meu objetivo não é ser conceitual. Alguma coisa precisa ser alterada. E aí. O que eu acho legal também, teve esses tempos aí um livro que a Neon participou, outras pessoas participaram, eles tinham apoio, claro, mas eles fizeram o livro virar popular. Então, quem mandasse e-mail para eles com o endereço e pagasse uma quantia que fosse só do frete, eles mandavam o livro. Isso é uma coisa legal de se pensar, de você estar querendo trazer uma coisa ao mundo, trazer com um preço popular e que atinja pessoas que não sejam aquelas consumidoras de livrarias que são valores caros e que vai sempre só para as pessoas brancas e ricas, né? Sim, então, trazer esse seu livro de uma forma que atinja as pessoas que precisam ser atingidas, né? E não só as bonitinhas da foto, né? Sim. Mais ou menos assim, né? Sim, daí ia te agradecer a possibilidade. Nossa, passou um carro. A possibilidade de estar aqui com você, de ser convidada para estarmos batendo esse papo. Obrigada. E é isso. Legal. Então, tem mais alguma coisa que você quer contar que você não tenha contado? É sempre o meu jargão desse programa. Sim. Eu acho que a gente se organizar para a gente votar esse ano, Ida, não consigo pensar em outra coisa. Eu acho que. L-U-L-A. A gente precisa, eu voltei eu cheguei aqui em janeiro, mas eu voltei para filmar, né? Voltei para São Paulo em março. E aí parece que em 3 meses de janeiro de 2022, parece que um monte de coisa mudou, assim, sabe? E um monte de coisa em relação a esses preços altos, em relação a, né? E aí eu vi o meu pai e minha mãe tendo preocupações que eles jamais pensaram que eles passariam, sabe? E aí eu fico pensando, eu posso pensar nos meus pais são aposentados, mas eu posso pensar na minha própria vida. Se a gente não tiver políticas públicas para pensar o audiovisual negro, se a gente não tiver políticas públicas para pensar a população LGBT, QPIA+, se a gente não tiver, a gente vai retroceder cada vez mais, a gente vai virar uma coisa que não vai ter a volta, vai ser quase que impossível, sabe? Então a gente ainda está com a bola no nosso pé. E eu acho que a gente precisa se organizar, assim, se organizar no nosso bairro, na nossa escola, se organizar. Não há possibilidade de construção política sem organização, seja ela institucional ou não. Então, eu acho que eu queria deixar essa chamada, assim, sabe? A gente não está vivendo o que está vivendo à toa. As mulheres negras já previam isso, os movimentos já previam isso, né? É uma questão de quem são as pessoas que estão nos lugares de poder, quem está decidindo tudo. E a gente precisa alterar esse curso dessa história, assim. Legal. Eu vou só contar um negócio, assim, eu tenho um vizinho novo que está fazendo uma obra, e normalmente você odeia as pessoas que têm obra no seu bairro, no seu prédio. Mas não, ele anda com uma máscara fora Bolsonaro e com uma camiseta fora Bolsonaro.
E a gente já adora o cara, assim, a gente adora, mesmo que ele faça um puta barulho o dia inteiro com a obra. Eu já falo, aquele é o meu vizinho da obra fora Bolsonaro, gente. Tipo, não ligo o que ele está fazendo. É tão maravilhoso você encontrar um vizinho no elevador, com todo a parafernália, assim, todo parafernália, eu quis dizer, com todo vestido, assim, de fora Bolsonaro, tipo, é muito maravilhoso. É libertador, né? Por isso fora muito Bolsonaro. Bom. É isso, Ida. Muito obrigada por estar aqui com você nessa tarde. Eu acho que... Obrigada também, Dai. Muito obrigada por ter trazido sua história, suas coisas. A gente fica muito feliz. Não sai da live, a Carola vai entrar aí um pouco, mas obrigada por ter vindo. Sim. E a gente te avisa quando for exibido também. Tá bom, combinado. Obrigada, Ida. Obrigada a você. Foi bom, é Lula lá. Faz o print. É porque eu não consigo fazer o print e fazer isso ao mesmo tempo. Peraí, vou tentar. Não, fazem vocês duas, vai. Sim, eu faço, vai. Eu me ponho depois, assim. Obrigada, viu, Dai? Eu vou passar... Carol, você está sem microfone. Eu vou passar seu Instagram. Desculpa. Pra Carola, e aí ela te marca quando for e te manda o link também, que agora já estão falando mesmo. Tá bom. E a gente fica em contato, porque sempre tô junto, como a Ida também, a Ida adora juntar pessoas de vários lugares. Sim, e eu estou aceitando convites, gente. Eu acho que eu estou nesse momento de novas possibilidades, sabe? Assim, então... Sei. Muito obrigada. Legal, gente. Foi ótimo. Que bom. Também adorei. Obrigada por ter vindo, arrasou. Sim. A gente se fala, então, tá? Tá bom. Obrigada, Carola, também. Beijos. Até.